noite. Oi. Tô esperando a convidada da noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda, Paulinha. Grata. Tá me Bom, ouvindo então, bem? tô. Tá. Pronto, acho que agora foi. Oi, boa noite. Acho que a gente tá com um probleminha de conexão aqui. Vocês conseguem me ouvir? Eita, Paulinha saiu. Tá. Eu já convidei aqui. Pronto, acho que agora vai dar certo. Pronto, peraí. Pronto. Pronto, agora tá beleza. Todo mundo consegue ouvir bem? Ótimo. Bom, então eu vou começar logo, Paulinha, porque a gente só tem uma hora para conversar, então as pessoas vão entrando aí durante a conversa, tá? Tá Então, bom. bem-vindos todos, né, a essa série de lives que eu tenho feito com algumas mulheres que estão vivendo, né? Não tem, não é um caminho sem volta, estão vivendo a maternidade e se redescobrindo dentro das demandas, das mudanças que um filho ou filhos podem trazer. Então, a gente já teve algumas convidadas e falamos de temas diversos, e hoje é um tema bem interessante que eu fiz questão de incluir na pauta, que é a respeito de mulheres que se tornam mães e elas vivem essa maternidade um tempo ou algum tempo, né, sozinhas. Então, sozinhas eu digo assim entre aspas, né, mas sem a presença de um companheiro ali. E a gente tem falado muito a respeito de rede de apoio, né? A gente tem falado muito a respeito da importância do companheiro, mas a gente também tem que dar uma grande ênfase a essas mulheres, essas mães carreira solo, que elas são muito guerreiras. Então eu convidei hoje a minha amiga querida Ana Paula Guerreiro, que já tem o nome bem, né, mostrando a garra que ela tem. Seja muito bem-vinda, Paulinha. Muito bom te rever também. Apesar da gente fazer um tempo que a gente não se encontra, né? E eu quero iniciar pedindo para tu se apresentar e falar um pouquinho da tua história, da tua experiência como mãe.
Tá bom, vamos lá. Acho que assim fica melhor. Primeiro, assim, da honra, né, que foi receber esse convite, que é estar aqui realmente. E aí eu fico pensando, mas quem sou eu para estar aqui falando, né, nessa série? Mas vamos lá. Então, assim, nesse sentido de que, né, tem mulheres que estamos trilhando esse caminho de aprendizado, porque nunca, né, assim, termina sendo mãe é eterno. Mas eu sou Ana Paula Guerreiro, sou pedagoga. Eu moro aqui no Ceará já tem uns 23 anos. E a minha vida profissional também ela foi se moldando meio assim com a maternidade, me levou para outros caminhos, né? E é isso, sou mãe do Arthur, de um adolescente de 13 anos. E eu acho que eu sou mãe das amigas que já passaram aqui pela série, eu acho que eu sou mãe há mais tempo. Eu me sinto assim, a veterana. Porque Francisco está aí com 6 meses, né? E eu acho que espera 2, 3 anos mais ou menos a média. E estou aí há 13 anos. É. E aí eu quero saber, assim, de você, como é que é essa coisa de ser mãe tão jovem, né? Porque você era bem jovem quando o Arthur chegou. E É. aí, como é que foi? Conta pra gente. Bom, como dizem, né? Planejado por Deus. Não estava assim, né? No, no, nos meus planos, naquele momento, eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na universidade, estava no segundo semestre. E aí, assim, muito frio na barriga, muita tensão, né? Eu lembro que, sabe, a sensação que eu lembro até hoje nitidamente, assim, que era como se a vida tivesse me puxado e colocado os meus 2 pés no chão, sabe? Assim, uma sensação muito isso, assim. E aí você enxerga a vida de outra forma, né? Você percebe muitas coisas que você não percebia e traz esse senso assim de realidade. É como se tirasse um véu e diz assim, olha, a realidade é isso aqui, né? E eu acolhi com todo amor, né? Assim, não estou dizendo que foi fácil, não foi fácil, foi um processo. Eu me vi assim com 18 anos e sentindo no meu coração e no meu corpo essa realidade, mas ao mesmo tempo eu tinha 18 anos, né? Eu era uma menina, enfim. Dos meus amigos, ninguém tinha filho, assim. Eu tive uma amiga que era casada e que estava grávida na época. Não, na realidade, acho que ela já tinha tido, a Jasmine. Mas, enfim, então, uma coisa muito, muito. A palavra é essa, assim, realidade, pé no chão, né? E, enfim. É interessante isso, né? Porque, assim, pela experiência que eu tenho vivido agora, é tão importante que eu tenha amigas que eventualmente eu precise tirar alguma dúvida, né? E eu imagino no contexto onde seu ciclo de amizade ainda não estava, né, nessa fase. Então, É, realmente um puxão mesmo da vida para um amadurecimento, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco assim do que você percebeu de forças que você não sabia que tinha e que de repente se revelaram com a chegada de Arthur. às vezes eu olho para trás hoje e eu digo, meu Deus, mas eu passei por isso. Então, assim, às vezes são coisas que a gente nem percebe que a gente está vencendo e que a gente só entende e sente de verdade depois que passa e você olha para trás e fica, como assim, né? Mas eu acho, enfim, eu acredito em Deus, então eu acho que tem, né, essa força que nos sustenta e que, enfim. E até hoje, né? Assim, não, ainda tem desafios, né? Enfim, continuará tendo. Mas é isso, eu nem sei te dizer, assim, nomear, sabe, Lívia? Mas, assim, alguma coisa que eu posso te dizer aqui o que eu lembro, né, das pessoas perguntando, as professoras da universidade, mas você vai desistir? E não, isso nunca passou pela minha cabeça, né? E eu acho que, principalmente, você falou da rede de apoio, né? Eu tenho uma rede de apoio que é mais do que uma rede de apoio, que é minha mãe, assim, que por muito tempo, assim, a gente cortou o cordão umbilical
há menos de um ano, há um ano mais ou menos, quando eu mudei de cidade, né? Mas assim, ela que estava ali diariamente comigo e me dando todo o suporte e todo o incentivo. Eu lembro que quando o Arthur nasceu, eu ia para aula, eu saía chorando de casa, porque eu não queria sair, sabe? E foi um processo. Se eu estiver desviando muito do foco, tu me Não, não, puxa. é Mas justamente isso que enfim, eu quero. então, eu lembro disso, assim, de sair aos prantos de casa, porque não queria sair para aula. A Universidade Estadual entrou em greve, eu dei graças a Deus, porque eu podia ficar com o meu filho, né? Mas, assim, então, um processo mesmo, e assim, desistir nunca teve, né? Nunca foi uma opção, e porque não era mesmo, porque ele precisa de mim, né? Enfim, então é isso. E é interessante isso que você falou, né? Porque ao invés de desistir, eu percebo que você ganhou mais garra para galgar outros espaços, né? Começou a trabalhar muito cedo e começou a pensar de uma forma mais estruturada no futuro da família, coisa que alguns jovens às vezes estão ainda, né, bem viajando, se estruturando melhor, né? Na realidade, na realidade eu já trabalhava, né? Eu trabalho desde muito cedo. E aí, quando eu engravidei, eu estava no estágio, e o estágio coincidiu, assim, o fim do estágio com o nascimento do Arthur. Então, eu fiquei desempregada, né? E aí, há poucos meses depois, teve uma seleção do SESC, e eu fiz na minha área, era uma vaga, eu passei, e eu não assumi porque tinha que ir para um treinamento em outra cidade e eu não abri mão, assim, de eu queria levar o Arthur porque eu sempre quis amamentar exclusivamente até o sexto mês. E eu não tinha como levar. Eu falei, não, eu pago a hospedagem lá no Sesc, parando. Eu pago a hospedagem da minha mãe e do meu filho. Não, não pode, não tem vaga, não sei o quê. Então, eu abri Nossa. mão. Eu abri mão porque eu não queria, assim. Então, eu tenho algumas coisas, né, que eu sustentei muito forte. Então, mesmo assim, uma oportunidade dessa de atuar na área e, e é uma empresa legal e etc. Mas, assim, para mim, amamentar meu filho era mais importante. Então, eu segurei a onda e aí depois, em agosto, participei de uma outra seleção para trabalhar em outra área, que foi o que me trouxe onde eu estou hoje, de certa forma. Né? Eu fui trabalhar como terceirizada, secretária na Receita Federal, e foi o que abriu os meus olhos para esse mundo de concurso, né? Então, de certa forma, assim, eu entendo que as coisas acontecem, o que tem de ser tem muita força e de alguma forma as coisas foram se encaminhando, né, para que acontecesse dessa forma. Hum, muito legal. Quando eu estava grávida, uma pessoa falou para mim assim: fica tranquila que uma criança já vem com pão embaixo do braço. Eu comentei essa história do pão embaixo do braço. Aí falou assim que o filho ele traz prosperidade, né? Prosperidade. E aí é interessante ouvir o que tu tá falando, porque as portas foram se abrindo, apesar de algumas renúncias que você teve que fazer, por uma decisão muito honrosa, né, sua, de ter um cuidado, de estar presente na primeira infância do seu filho, mas assim mesmo você não estava desamparada, né, apareceram oportunidades. E mãos, assim, mãos que foram estendidas, né, e que eu lembro com muita gratidão. Muito legal. E aí, a rede de apoio? Você falou da sua mãe, mas você conseguiu encontrar outras pessoas que te deram um suporte maior para você É. conseguir? Então, eu lembro de alguma live anterior vocês falando da solidão materna, né? E isso é uma realidade, assim, porque às vezes os meus amigos até iam na minha casa, mas aí, sabe, assim, o assunto não batia, eu não tinha, assim, muita. E aí as pessoas ficavam lá e era bom, né, e etc. Mas essa coisa de você trocar com alguém que entende aquilo que você está vivendo, né? Então, assim, os laços se fortaleceram com as pessoas, as amigas,
ou colegas que tinham já filho, né? E muitas amizades novas ali passeando na Boulevard do Arco. Então, muitas mamães com carrinho, e aí você descobre outras amizades, né? E aí, assim foi indo. E aí, na escola, as mães dos filhos, das outras crianças, né? E aí a gente vai ampliando, assim, o leque de amizades, né? É interessante isso, né? Porque a gente acaba vendo que os ciclos de amizade eles vão se reconfigurando, né? Tem alguns que permanecem, mas a gente tende a se aproximar mais das pessoas que estão vivendo a fase semelhante. É, é. E isso acontece até num processo bem natural, né? É interessante que até então ninguém tinha mencionado isso, né? Nas lives anteriores, mas você está trazendo isso até por uma questão de que você estava numa fase de vida diferente das outras pessoas da sua faixa etária, né? É. Então, muito legal isso. E qual foram as principais mudanças que você percebeu em si, nesse reconhecer-se não mais como uma adolescente, ou uma adolescente não, porque já estava na fase adulta, né? Mas como é que você olhou esse olhar no espelho, essa mulher que você se transformou? Como é que foi para você? Eu lembro assim que para dividir mesmo foi depois que o Arthur nasceu. E eu lembro até que na época do Orkut, muitas pessoas nem sabem o que é isso. Eu acho que foi uma coisa assim que sintetiza bem o que eu estava vivendo, que eu criei um novo perfil, porque assim, sabe, eu estava me desvencilhando de algumas coisas que para mim não faziam mais sentido, mas como assim, né? Até ontem isso aqui era minha área de interesse, etc. E é isso, assim, então foi assim, uma maturidade. Eu sempre, as pessoas dizem, né, que eu sempre fui muito madura para a idade, etc. Mas é aquilo que eu te falei, né, assim, da vida me colocar os pés no chão, com tanta força, né? Então, assim, eu mudei muito e por muito tempo eu vivi mesmo assim imersa nessa coisa da maternidade. Então, eu não me via mulher assim, sabe? Eu já estava, né, sem sozinha, sem marido, sem namorada, etc. Então, eu vivi muito inteiramente, né? Então, não me via como mulher, eu não me via como uma jovem, como uma universitária, como os meus planos profissionais, assim, meio que parou tudo e eu vivi aquilo muito inteiramente, com muita intensidade e aos poucos, assim, as coisas foram retomando, né? Então voltei a trabalhar, voltei a estudar, mas foi um processo bem, bem lento. Esse reconhecer-se novamente foi um processo lento que tu fala? É, foi porque, assim, de certa forma, com 18 anos, você meio que está se encontrando e se definindo ali a sua identidade, etc, né? Então, foi E aí assim, eu fui... não era mais só a Paulinha, né? Era a Paulinha, mãe do Arthur, né? Num É, contexto em que ela tem que assumir a educação do Arthur. Então, realmente, é mais, né? É mais coisas para você pensar, ainda mais que assim, você estava dentro da faculdade, né? Fazendo faculdade ainda. Então, esse período de graduação é um período que a gente passa por muitos altos e baixos, por muitas crises existenciais, vocacionais e afins. E aí não deu ter, né? tempo. Nem deu Não tempo. pôde ter crise. Não, crise não, agora não dá. Você espera aí. E aí isso é interessante você falar, né? Não há espaço para crises, né? Porque tem que arregaçar as mangas e vamos É, embora. é. Eu, na realidade, o que eu queria fazer era psicologia, né? Uhum. Ainda hoje, se houver oportunidade, né? E aí, só que aí eu entrei e aí a UFC estava para chegar em Sobral, mas aí no primeiro vestibular o Arthur estava nascendo. Então, assim, aí foi uma coisa que eu abri mão com tranquilidade, eu não vou concluir aqui a pedagogia, já tinha me apaixonado também,
Tava tudo certo. Encontrei Paulo Freire, então tava tudo certo, tava tudo ótimo para mim. E, né, uma pedagoga, filho, tudo a ver, mas casa de ferreiro e espeto de pau. Legal. Paulinha, e assim, me fala um pouco dessa questão das renúncias, né? Como é que. Porque você falou aí já de algumas que você teve que fazer, de trabalho, de cursos, e eu sei, pelo que a gente já se conhece, né, há um tempo, você já teve que fazer muitas renúncias por essa sublime missão, digamos assim. E como é que é para vocês? Como é que você enxerga essas renúncias? Com muita tranquilidade. Assim, com muita tranquilidade. Não tem nada que me pese, sabe? Assim, não tem nada. Estou procurando lembrar aqui, né, de algumas coisas, assim, mas com muita tranquilidade, com muita maturidade também. Assim, hoje eu tenho um olhar muito diferente, sabe, em relação a muitas coisas. Então, essas renúncias, assim, foram escolhas minhas, né, em nome do que eu achava que era o melhor. É isso, tá tudo bem. É interessante, né? Que quanto que o filho ele passa a ter uma dimensão tão especial, né, na vida da gente que as coisas vão se relativizando e aí vão É. tomando outras dimensões, né? Hum. E o que você tem assim para dizer para outras mulheres que estão passando por essa jornada solo? Que você tem que dicas você dá? Respira, inspira, não pira, vai dar tudo certo. Pois é até difícil assim falar, né? Porque como eu te falei, assim, muitas coisas bem assim difíceis que eu passei, eu nem tinha noção do que eu estava passando, né? E vim encontrando força e foi dando certo. E hoje é que eu olho, então, por exemplo, na época do TCC, eu tinha 2 empregos, entende? Então, hoje, hoje, às vezes eu tô chegando assim no final do dia, um dia difícil, eu falo, peraí, mas tá cansada de quê? Presta atenção no que você já fez, né? Tipo isso, assim. Então, mas assim, naquele momento, eu não. É claro que eu sentia cansaço né, assim, mas não era um fardo, um sofrimento, não. É uma coisa que eu acho que é a força que vem de Deus e que segura a gente, né? Enfim, uma rede de apoio que é muito importante. É isso, eu acho que também tem uma coisa assim que são objetivos claros, sabe? Isso facilita. Então, assim, eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão que para mim é muito importante e tudo que eu venho fazendo é em nome do bem-estar e da tranquilidade, da felicidade do meu filho. Então, eu acho que isso, né, você ter um objetivo, ele torna as coisas mais leves, mais, né, você enxergar ali o horizonte, então você vai caminhando e vai construindo com tranquilidade. Ah, muito, muito bonito isso que você falou. Eu tenho tido um bom cuidado, assim, para não romantizar a maternidade, né? Porque é uma alegria muito grande a chegada de um filho, independente das condições, né? Pelo menos eu tenho sentido, assim, uma alegria fora do comum. Eu já acordo feliz, mesmo cansada, mesmo acordando de madrugada, mesmo com todas as demandas, mas é uma coisa muito forte. E aí você, né, que tá relatando seu ponto de maternidade de um outro ângulo, você chega para mim e fala, não é um fardo, eu sentia cansaço, mas eu não sentia sofrimento. E eu acho isso muito legal, né, da gente trazer, porque aumenta o trabalho, sim, tem privação de sono, dá medo, dá frio na barriga, dá frio na espinha, dá frio em tudo quanto é lugar. Tem hora que dá calor,
né? Mas a gente também encontra dentro desse tanto de modificações, né, internas, uma força, uma certeza, né, de um propósito muito maior. Parece que a vida Sim, passa a ter mais sentido. Eu não sei se você sente assim também, Paulinha. com certeza, com certeza. É, assim, que eu falei no início, né, assim, do medo que eu senti, às vezes eu me sentia julgada em alguns momentos, e até bem pouco tempo. Então, quando alguém apontava o medo que eu senti, eu tomava aquilo como uma verdade. E eu só me perdoei do medo que eu senti quando uma amiga que estava há muito tempo tentando ter filho, casada, estável, já concursada, ela conseguiu engravidar e ela olhou para mim e falou: Eu tô com medo. Aí, sabe, naquele momento, eu disse: Poxa, ninguém pode apontar o dedo para mim, sabe? Porque, assim, eu senti medo sim, mas eu acho que é uma coisa legítima, porque não existe nada mais sério e que exija responsabilidade do que você ter um filho, né? É uma coisa muito grande, imagina, é uma vida, sabe? Então eu senti, sim, né? Poxa, será que eu vou conseguir? Como é que eu vou educar essa pessoa, né? Então, outra coisa, assim, também é que às vezes eu pensava muitas coisas, né? Aí, a respeito disso eu vou fazer assim, a respeito disso eu vou fazer assim, e na vida não dá para você ficar planejando, você não faz um planejamento do que você vai ensinar para o seu filho, né? Né? Não tem Então eu receita de confio, bolo, né? não, não tem receita de bolo, não tem plano de aula. Então eu confio muito assim no exemplo, né? Eu confio muito no exemplo. E é isso, assim. E às vezes eu fico, de vez em quando, né? Eu penso, poxa, como será que ele está pensando a respeito disso? Aí vou lá dar uma sondada e ele fala assim alguma coisa e eu, ai, que tranquilidade, tá dando certo, sabe? Assim, tá num caminho legal. Então, aí é muito gratificante, sabe? Muito E, gratificante. e é interessante também que você está vivendo uma fase agora, que é uma fase bem desafiadora, né? Que a Pris Basta está falando aqui, que é muito desafiador, que seu filho está entrando na adolescência, né? E aí são outros medos que a gente sente, né? De tanta coisa no mundo aí acontecendo É. e a gente conseguir manter, né, o filho dentro de uma orientação legal é um desafio ainda maior. Acho que É só vai oração todo aumentando, dia, né? minha filha. É oração todo dia. Não tem. Pedindo a Deus, né? Mas assim, Arthur, graças a Deus, é tranquilo, assim, eu sinto ele uma pessoa muito tranquila, e nesse momento, assim, me preocupei muito, né? Poxa, pandemia, como é que vai ser? Ele tá bem, tá muito tranquilo, sabe? Continua estudando, etc. E a gente fica ali acompanhando, aí eu fico, né? Ah, vamos aqui fazer uma atividade física comigo, me ajuda, porque a escola passa, né, as atividades de educação física. Eu, ai, Arthur, me ajuda, eu tô precisando, né? E aí ele se motiva, né? E aí a gente vai fazer junto, enfim. Legal. É E joelho no Paulinho, chão, a Luzia tá falando aqui, é joelho no chão, Luzia. é minha mãe, tanto que ela já deve ter rezado. Deu certo, tem filhos Acho, maravilhosos. acho que tá dando certo, né? Até agora. Continue rezando, mãe. É, então, tu falou uma coisa interessante, Paulinha, que se você se sentir à vontade também para falar mais, você falou que se sentiu julgada em muitos momentos, né? E aí eu te pergunto assim, a nossa sociedade, ela acolhe bem mães solteiras? Como é que é? Assim, eu não posso, talvez porque eu sempre estive muito bem resolvida com isso para mim não era uma questão, então eu não senti, assim, né, olhares ou. Deixa a moto passar. Não senti olhares ou esse tipo de julgamento, assim, não, né?
Tinha uma coisa assim, mas você foi mãe tão cedo, tão nova, né? E aí, às vezes, sim, né? Tem assim Mas em relação a estar, né, sem um companheiro, não, acho. É como eu te disse, assim, as pessoas. Sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, é normal desde que não seja na sua casa? Uhum. Então talvez assim, eu nunca senti, na minha família, nunca, não senti isso, assim, né? Teve o susto, todo mundo, poxa, caramba, né? 18 anos, né? Mas todo mundo acolheu, então se minha família tá comigo, tá tudo bem. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui da Sandra, que ela está perguntando como é que é a tua relação com teu filho hoje, se ele entende e reconhece a história que você teve que passar, né, de ser mãe nova e todos os contextos que você vivenciou. Ele entende, assim, a gente conversa, eu não sei se ele tem noção, eu assim, não fico muito meio que perguntando, né? Enfim, é uma coisa natural. Uma vez eu conversei com ele a respeito daquele medo que eu senti de quando eu descobri da chegada dele, né? E aí ele falou assim pra mim, tem alguns anos já. Mãe, mas tá aí, né? Tu me criou, deu tudo bom. E eu não falei, mas eu por dentro, assim, oh meu Deus, ainda né? Tem um caminho aí, né? Mas assim, ele percebe. E tem umas coisas, né? Assim, umas sacadas dele. Uma vez ele falou assim pra mim, do nada, sem contexto nenhum. Ele virou pra mim e falou: Mãe, tu nem precisa de marido, né? Porque tu já tem 2 empregos. Sabe aquela série? O meu eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Aí ele, então assim, você não precisa de um marido porque você já tem 2 empregos, tá? Sabe? Se garante. E eu achei É um barato, interessante, é sabe? claro. É claro, porque você vê que ele está autoconfiante, você passou essa condição de autoestima para ele, isso é maravilhoso, fantástico. Mas eu achei um barato, assim, a sacada dele, né? Ele pegou ali a história da série. Mas a minha mãe, a É, minha mãe que tem 2 empregos. ele reconheceu a heroína, né, dentro da... Você dentro de uma história de heróis, né, de superpoderes. Ter 2 empregos significa que é autossuficiente, isso é muito interessante, né? E eu acho que isso representa também o resultado de uma pessoa que conseguiu acolher verdadeiramente, né, de coração, esse novo contexto e aproveitou e tem aproveitado sempre todo esse potencial para crescer, né? Eu acompanhei alguma parte da tua trajetória, eu lembro, assim, quando eu te conheci, Arthur pequenininho, você andando com ele no carrinho, e, e aí vem ganhando espaços profissionais, vem, né, passou em concurso público, tem uma estabilidade, né, que te garante manter uma qualidade de vida adequada à educação do teu filho, né? Ele está bem acolhido, bem organizado, digamos assim. Então, eu vejo assim muito, muito potencial. Não sei se você não tivesse vivenciado, né, se Arthur não tivesse chegado, se você estaria com todo esse legado já para, né? Então, Talvez sim, mas talvez não. Assim, a ideia inicialmente era ir fazer mestrado, doutorado em Portugal, mas assim, agora é outra coisa, tá bom aqui. vai mudando a rota, né, um pouco. Vai mudando a rota. Ela está perguntando, Sandra está perguntando quantos anos você tinha quando passou no concurso. Foi agora, menina, ano passado. Passar É, para assumir. Ele tinha 12. 12 anos. É. Mas antes disso, ela já estava ali com um emprego aqui, outro emprego ali, outro emprego acolá, e, enfim, a pessoa desenrola os E paranauê. sacoleira, Sacoleira tentei, e tentei boleira. empreender e boleira. Mas essa vida assim do empreendedorismo não é assim muito para mim. Eu sou virginiana, eu gosto de
Eu não gosto de muita novidade, não. Meu negócio é pé no chão, é salário certinho na conta. Eu Uhum. gosto disso. Mas o empreendedorismo, ele tem essas facetas também, né? A gente acaba, às vezes, achando que empreendedorismo é só a pessoa abrir uma empresa, mas empreendedorismo é um comportamento, né? Esse estar aberto para fazer o novo e galgar esses espaços e ter esses objetivos claros, né? Se planejar e organizar. Então, seja por uma perspectiva de que a pessoa escolheu empreender com um negócio, ou seja, pela perspectiva de que ela escolheu empreender encontrando outros meios de sobrevivência mais estáveis, eu acho que são comportamentos, né, de empoderamento que são muito importantes, né, e que eu acho que eles ganham ainda mais força quando a gente tem um objetivo maior, que é a criação de um filho, né? Com certeza. E se tu quiser falar um pouquinho mais dessas tuas jornadas profissionais aí, a gente ainda tem um tempinho. Pronto, então vamos lá. Então, eu já, antes do Arthur, né, já trabalhei num escritório de advocacia, e aí fui para esse, eu fico ouvindo o Francisco, eu fico querendo. Você tá ouvindo, é? Não, eu tô ouvindo um instalado aqui, menina. Enfim, então, aí trabalhei na área da pedagogia durante esse estágio, que foi quando o Arthur chegou, né? E aí, depois de um tempo, eu fui trabalhar como secretária na Receita Federal. E aí, lá depois de uns anos, eu comecei a investir. Ah, vou comprar roupa, vou revender roupa, lingerie, não sei o quê. Fiquei nessa, deu certo por um bom tempo. Aí, peguei um calotezinho, alguns. Aí, desmoronou meu negócio. Aí, ai, não quero isso, vou estudar para concurso. Aí, estava ali estudando, mas também meio que esperando concluir a graduação. E aí fui trabalhar depois numa empresa privada, depois fui trabalhar na UFC com o professor Babi, e, e aí lá trabalhava também no ECOA, nas exposições, Só etc. explica o que é ECOA, porque tem muita gente que Ah, não. de fora, é É. a Escola de Artes e Ofícios, né, lá de Sobral, que tem cursos, exposições, e, enfim, um lugar maravilhoso que eu amo. E enfim, é isso. E aí, estudando para concurso, eu fui trabalhar na prefeitura de Sobral e aí eu vi assim que era o momento que eu realmente tinha que estudar. Então, eu já tinha sido aprovada em primeiras fases e não na segunda, batendo na trave, sem muito foco. E aí eu foquei num concurso em Sobral, que era o que eu queria, mas aí eu fiz esse aqui, onde eu estou hoje, para me testar. Passei, era uma vaga só, e aí eu disse, não, eu não vou deixar, eu vou abraçar isso. E aí teve todo um contexto que corroborou, né, para que eu viesse. Eu não queria sair de Sobral, na realidade, mas aí foi muito bom. E aí foi quando a gente cortou, né, eu e minha mãe cortamos o cordão umbilical, porque até então a gente sempre viveu juntas. E aí aqui sim, sabe, Lívia? Eu vim sentir de verdade o que é ser mãe solo. Porque até então eu tinha dois braços à minha disposição, à disposição do Arthur, né? Então eu lembro muito nitidamente, assim, um dia que o Arthur não estava muito legal, né? Assim, adoeceu e aí eu fiquei, caramba, e aí só corre aqui, aí tem que fazer comida, aí tem que limpar o chão. Aí eu, meu Deus! Então, assim, como é importante, né, você, primeiro, assim, reconhecer e valorizar e respeitar, sabe, assim, essas mulheres que estão sozinhas e que dão, sabe, eu não sei, de Deus que dá força, né, para dar conta. É verdade. A Maquela está perguntando aqui quais foram os maiores desafios na conciliação entre a vida de Arthur entre É Arthur e a vida vida profissional, né? profissional. Pois essa coisa que a sensação que eu tinha quando eu saía de casa é que eu estava abandonando. Tô abandonando meu filho, quando eu voltar ele não vai me querer. Mas assim, o senso
a necessidade, entendeu? Então, assim, a necessidade, bom, eu preciso trabalhar porque ele precisa comer, então não tem muita culpa nisso, né? Não tem. Então, eu fui me trabalhando, não faz sentido, essa culpa não faz sentido nenhum. É, então é isso. Então, assim, teve momentos em que eu dava aula, aí viajava final de semana também para dar aula. Mas é isso, assim, é estar com ele, estar inteira, né? É importante ele saber, então, ele sempre sabe, olha, mamãe está indo para trabalhar, né? A culpa já vem junto com o beta-HCG, tipo isso. Mas a gente precisa trabalhar. Assim, eu estou num trabalho já há um tempo, e esse negócio de culpa não tem nada a ver, não é bom nem para mim, nem para ele. Então, eu estou, assim, desapegando das culpas, Ai, sabe? muito bom ouvir isso, porque aí eu já vou aprendendo também, porque algumas pessoas vêm Desapega. me relatando isso, né, de culpa, e eu já senti algumas culpas, algumas, né, mas nem que se compara em relação a pessoas que já estão com filhos há mais tempo, então é bom eu já ia ouvir desses conselhos. Desapegue, não vai acrescentar em nada. Ai, legal. Então, Paulinha, a gente está aqui chegando já no finalzinho, então eu quero te agradecer imensamente por você aceitar essa partilha. Paulinha, ela é bem tímida, mas ela topou vir aqui falar e eu achei super válido porque a história dela é muito bonita. O meu propósito é justamente dar voz a essas mulheres, né, dar espaço para a gente tratar desses assuntos, que são assuntos que às vezes ficam escondidos, como a gente já esteve falando, depois que nasce o bebê, todo mundo olha para o bebê e aí esquece aquela mulher que está ali. E eu acho muito importante a gente poder ver essas mulheres, as suas trajetórias e as suas lutas, né? E as suas superações, né? Então, eu parabenizo muito você pela sua jornada bem bonita, inspiradora. E agradeço também a todos que estão ouvindo aqui, compartilhando, comentando, mandando coraçõezinhos. É, eu quero te deixar agora para dizer as palavras finais, tá? Tá bom. Então, realmente para mim foi um desafio, viu, Lívia? Eu tava assim, bem, poxa vida, me chame para falar de qualquer coisa, mas falar de mim. Então, eu tava com vergonha. Mas assim, é uma satisfação, né? Esse teu projeto, assim, eu sou tua fã, tu sabe que eu te admiro muito. Você é uma mulher muito forte, muito inteligente, inspiradora. Então, para mim é uma honra, tá aqui de verdade mesmo, Ah, que tá? fofa. Grata, querida. Vem aqui, bebezinho, tá chorando. Oh, não acredito que o Francisco vem. Vem pra olhar a tia Paulinha. Ai, Oi, tia que presente! Paulinha. Oi, gente. Oh, titia! Ai, mamãe, dá tchau pra essa titia, mamãe. Então tá, gente. Tchau, queridos. Até mais. Coisa linda. Grata pela participação de todos. Até a próxima. Um beijo grande. Beijo.